Política Impura. Um olhar sobre a semana. Cá estamos de volta para mais um Política Impura. Connosco, Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. E vamos começar já com a primeira situação, primeira notícia referente ao discurso de Cavaco Silva em Sernancelho. Ele diz que o país não precisa de mais estradas, nem de mais pavilhões gimnodesportivos. O que é que o país precisa, então? Isso é verdade, é um facto evidente que o país não precisa de mais estradas, e ele gastou muito dinheiro em estradas, não precisa de mais pavilhões gimnodesportivos, ele gastou muito dinheiro em pavilhões gimnodesportivos, não precisa de mais clubes de futebol nem estádios, e ele gastou muito dinheiro nisso tudo, e não precisa de mais autoestradas. Também ele gastou muito dinheiro nisso tudo e sobretudo, gastou dinheiro em condições ruinosas nas PPPs sobre as estradas que ele próprio fez. A primeira delas, e mais ruinosa, sobre a Ponte Vasco da Gama com a Lusoponte, que foi um negócio com o seu ministro Ferreira do Amaral. Mas, passando isto, ele disse uma evidência, que efetivamente o país não precisa mais dessas coisas, precisa, sobre o interior, primeiro, precisa de combater a desertificação do interior. Mas qual foi o político português que mais tempo esteve no poder e que mais contribuiu para a desertificação do interior? Foi precisamente Cavaco Silva. De todos os políticos portugueses, o que mais tempo esteve ligado ao poder, quer como ministro, como primeiro-ministro e como presidente da República, foi Cavaco Silva. Foi durante os seus governos que o país recebeu milhões de euros para acabar com a agricultura, para as pessoas abandonarem a agricultura, deixarem de produzir. E foi em consequência disso que muita gente deixou o interior e veio para o litoral. E, espantosamente, com uma falta de vergonha enorme, Cavaco Silva levanta agora o fantasma do interior. E levanta-o, curiosamente, num concelho, Sernancelho, que é do PSD, sempre foi do PSD, faz parte do chamado Cavaquistão, e foi o primeiro concelho que ofereceu uma pequena quantia de 100 euros por cada criança nascida. Ora, isso é precisamente o exemplo de uma fraude total sobre a forma como o interior deve ser povoado e como as crianças devem nascer no interior. Porque para que o interior não continue a despovoar-se, precisa-se primeiro de emprego no interior. Sim, de políticas de fundo. Políticas de fundo, políticas de emprego, políticas sérias de emprego, de criação de emprego no interior. Emprego não só na agricultura, que está completamente abandonada, na floresta e na instalação de indústrias no interior. E sobre isso, durante o seu tempo de governo e durante a sua presidência os anos de Presidente da República, 10 anos de Presidente da República, ele fez precisamente o contrário. Fez precisamente o contrário. E agora, com um grande descaramento, Cavaco Silva vem mostrar-se defensor do interior, quando o interior precisa disto que eu acabei de dizer e precisa muito de estabilidade de emprego também para quem lá vive. Sem isso, não há ninguém que fique no interior, não há ninguém que tenha crianças no interior. Povoações que ainda há 30 ou 40 anos tinham 50 crianças numa escola, neste momento têm 2 ou 3 ou 4 crianças em toda a aldeia, em toda a povoação. E isso deve-se em grande parte às políticas de Cavaco Silva e do PSD. É importante que isto se diga, porque o PSD e a direita significam a precarização do trabalho, a concentração do poder em Lisboa, e Cavaco Silva representou isso tudo. Vem agora, estranhamente e com enorme descaramento,
dizer que se precisa de fazer aquilo que ele, estando no poder, não fez. Bem pelo contrário, fez tudo para que aquilo que agora diz que é necessário fazer não fosse feito. Entretanto, António Costa reuniu com o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi. Foi uma jogada política interessante de António Costa, que, tendo uma relações esfriadas com Angola, se voltou agora para Moçambique. Para Moçambique, numa cooperação, ele levou, não só foi com ele o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a Ministra das Pescas, Ana Paula Vitorino, aliás, esposa do Eduardo Cabrita, e foi Secretário de Estado da Segurança Social e do Ministério da Defesa para tratarem de assuntos relativos aos vários ministérios. Existe um problema enorme em Moçambique. Moçambique, tendo riquezas enormes, não se desenvolve. E não se desenvolve porque a corrupção é imensa. Um dos problemas de Moçambique é os países que doaram grandes quantias em dinheiro para o desenvolvimento em Moçambique viram, por exemplo, 2 mil milhões desaparecerem das contas do Estado sem saber, ainda ao fim de anos e anos, sem saber quem é o responsável pelo desaparecimento desse dinheiro. Portugal, concretamente, tem o problema da segurança dos portugueses que estão em Moçambique, e são muitos, são uns milhares, vários milhares, 30 e tal mil, à volta de 39 mil, segundo creio, e esses portugueses vivem numa insegurança enorme. Nomeadamente, ainda não há muito tempo, foi raptado um português, não se sabe dele, o Américo Sebastião, e tudo indica que é gente ligada ao poder que esteve na origem do rapto e eventual morte de Américo Sebastião. E o que é que poderá sair aqui deste encontro entre o António Costa e o Presidente? Para já, há uma cooperação, nomeadamente na área das pescas, na área da segurança. O Ministério da Administração Interna vai procurar colaborar com o governo moçambicano no sentido de reforçar o aparelho de segurança moçambicano, que bem precisa de ser reforçado, embora me pareça que o problema é um problema geral de pobreza e de miséria da generalidade da população e da revolta da população contra a corrupção e contra a miséria. A população já não acredita no seu governo nem no seu presidente, e não é isso que vai resolver os problemas da segurança em Moçambique, mas pode contribuir para os atenuar e combater agora também aquilo que está a suceder na província de Cabo Delgado. Já relatamos aqui ataques de grupos islamistas em Cabo Delgado. Portugal também vai contribuir para combater tudo isso. Na área da educação também, e sobretudo achei importante que António Costa procurasse levar a cabo uma cooperação trilateral, não só Portugal-Moçambique, mas que metesse também outros países da lusofonia nessa cooperação. E era importante que o fizesse, nomeadamente o Brasil, Angola e outros países da lusofonia que podem entrar nesse circuito de cooperação, e que quer Portugal, quer Moçambique, quer outros países da lusofonia têm muito a ganhar. Neste momento, num mundo em que as grandes potências comerciais iniciam uma guerra enorme, uma guerra comercial enorme. Como nós sabemos, os Estados Unidos abriram uma guerra comercial enorme contra a União Europeia e contra a China, e é importante que Portugal diversifique
as suas relações comerciais para não sofrer excessivamente com esta guerra comercial que a Europa está a levar a cabo ou que foi movida pelos Estados Unidos à Europa e à China. Vamos a ver se Portugal contribui para um aprofundamento, o governo português contribui para um aprofundamento das relações com Moçambique e para uma melhoria das condições económicas moçambicanas. E relativamente à China, o que é que poderá vir desta guerra aduaneira? Bem, para já um prejuízo, para já uma guerra mútua. Houve Trump fez iniciar esta sexta-feira o lançamento sobre taxas fiscais sobre produtos vindos da China, que renderão qualquer coisa como cerca de 14 mil milhões de euros aos cofres dos Estados Unidos, produtos desde, por exemplo, microscópios, a baterias de lítio e a outros produtos que a China exportava para os Estados Unidos foram severamente taxados, para além de já tinham sido o alumínio e o aço, mas agora acrescentou uma lista enorme de produtos que foram severamente taxados. A China já retaliou e cerca de mais de 500 produtos americanos já sofreram também um aumento dos impostos da China. Isto é, o comércio internacional vai se ressentir tremendamente disso e a China está a procurar, curiosamente, o apoio da Europa para esse combate com os Estados Unidos. Ora bem, a Europa, a última coisa que devia fazer era aliar-se à China para combater os Estados Unidos. E era por uma razão muito simples, é que efetivamente a China faz dumping com os seus produtos, subsidia os seus produtos e tem dumping social. Os operários chineses praticamente não têm reformas, a assistência social é fraca, os horários de trabalho são extremamente intensos e há aí um dumping social que a China faz que permite ganhos de competitividade enormes, para além de manipular o próprio renminbi, a sua moeda, também no sentido de beneficiar face ao euro da competitividade, de uma desvalorização competitiva do renminbi face ao euro para exportar mais facilmente produtos para a Europa. E os interesses da Europa e da China não são exatamente coincidentes, também são conflituantes. Tem que se encontrar em um ponto de equilíbrio, de modo a que o dumping social e monetário até que a China leva a cabo seja combatido para que haja um conjunto de trocas comerciais justas entre a China e a Europa. Mas a verdade é que a Europa tem de retaliar também contra os Estados Unidos, porque os carros americanos, os carros europeus estão a ser taxados pelos americanos, imensos produtos europeus também estão a ser taxados e era importante que produtos como, por exemplo, a soja americana, que é altamente subsidiada, as pescas americanas, que são altamente subsidiadas pelo governo dos Estados Unidos, e gigantes económicos como a Boeing, por exemplo, sejam também gravemente taxados, para que haja um lobby que combata com firmeza os interesses de uma minoria que, no fundo, está a pressionar Trump e a que Trump está a dar voz nesta guerra comercial. Porque, por exemplo, empresas como
a icónica Harley Davidson já se mudou para a Europa. Trump quer retaliar contra essa mudança de sede para a Europa, mas a verdade é que a Harley tem na Europa o seu maior cliente e não está sujeita, não quer estar sujeita a um aumento enorme das taxas aduaneiras que poderão fazer a empresa entrar numa crise enorme. Portanto, há empresas, o Facebook, a Google, etc. Tudo isso pode ser taxado fortemente pelos europeus e Trump irá sentir os efeitos nos consumidores americanos e, sobretudo, nas principais empresas americanas, nos principais interesses na economia no seu todo. Porque, de uma maneira geral, a concorrência e a baixa das taxas aduaneiras a nível mundial beneficia os consumidores. Mas isso normalmente não interessa muito aos governos, porque o que lhes interessa são os grandes grupos de pressão, os grandes lobbies, que inclusivamente são eles que financiam as campanhas eleitorais dos presidentes americanos. E a esses pessoas como Trump são sensíveis. Ora, se esses grupos económicos sofrerem na pele os resultados do aventureirismo de Trump, certamente que eles irão fazer Trump recuar no seu propósito, porque, afinal de contas, Trump, em vez de procurar modernizar e tornar competitiva a economia americana, aquilo que ele está a fazer é proteger setores não competitivos da economia americana, setores como o aço, como o alumínio e outros setores que, face àquilo que se pratica na economia mundial, estão condenados a desaparecer. O carvão, etc., estão condenados a desaparecer. Repare-se que Trump está a procurar combater as fontes de energia renováveis dentro dos Estados Unidos, precisamente para beneficiar o petróleo e o carvão, que são fontes de energia tradicionais e altamente... Estas posições são preocupantes. Tudo aquilo que representa uma economia moderna e ecologicamente amiga do ambiente, pois Trump está contra isso e está a proteger indústrias que estão completamente ultrapassadas. Ora, ele está com isso, está a condenar... Achas que é o declínio do Império? É o declínio do Império, sem dúvida nenhuma. Trump representa o declínio do Império americano. Bom, e entretanto no México assistimos à vitória anunciada de López Obrador e do seu partido, Morena. Do Morena, o Movimento de Renovação Nacional. Foi por valores, teve uma vantagem que ultrapassou os 30% em relação ao segundo candidato. Foi uma vitória esmagadora, não só de López Obrador, como do seu partido, que obtiveram, o Morena obteve a maioria absoluta no Senado e quase a maioria absoluta no Parlamento. Ora, com isso, Obrador tem condições para governar o México e enfrentar Trump. Trump que tem humilhado e vai cumprir as promessas eleitorais e, em consequência disso, o peso mexicano já se valorizou 4%. Isso significa que o México tem uma enorme confiança nas capacidades de López Obrador. E vai arranjar problemas também ao Trump. E mais problemas ao Trump. Isto é, o Trump está a encontrar conflitos com todo o mundo e embora, curiosamente, Xi Jinping
na China esteja a tentar minorar o conflito e a não colocar taxas excessivas sobre os produtos americanos. A China retaliou, mas de uma maneira relativamente suave, sem procurar ser excessivamente radical relativamente aos bens americanos exportados para a China. López Obrador irá ter também um papel extremamente complexo neste jogo comercial com os Estados Unidos. E no problema da imigração, o problema do crime, López Obrador vai combater, ele já demonstrou que vai combater seriamente o crime, vai combater as desigualdades, ele já disse que das primeiras medidas seria diminuir as regalias das chefias em todo o país, em todas as chefias, e aumentar o salário mínimo nacional, aumentar os rendimentos dos mais pobres, para que haja menos desigualdades no México, e com isso os mexicanos deixem tanto de emigrar para os Estados Unidos, não estejam tão dependentes dos cartéis da droga e, portanto, do crime nem da corrupção. O crime e a corrupção existem em grande parte porque a grande maioria da população não tem quaisquer horizontes na sua vida e por isso a alternativa a alternativa à ausência de emprego ou a empregos miseravelmente remunerados é emigrar para os Estados Unidos ou entregar-se ao crime. Ora, López Obrador irá combater isso. Há esperanças, os mexicanos estão a ter uma grande esperança e, inclusivamente, os mercados, como se viu, os mercados financeiros também estão a reagir muito favoravelmente à vitória de López Obrador e a valorização em 4% em tão pouco tempo do peso mexicano é um sinal dessa confiança. Também estou confiante que López Obrador vai conseguir fazer do México um país digno de respeito que Trump não tinha pelo México. Sim. Entretanto, o governo italiano dispensa a obrigatoriedade das vacinas para as crianças italianas. Isto está a andar para trás outra vez. Está a andar para trás. É gravíssimo. Aquilo que está a suceder é gravíssimo. Parece que as vacinas são obrigatórias. Recentemente levantou-se aqui um problema em Portugal por causa das vacinas e houve um debate na televisão sobre a obrigatoriedade das vacinas, em que apareceu só um indivíduo que defendia as medicinas alternativas a ser contra as vacinas. De resto, a classe médica é toda ela unânime na obrigatoriedade das vacinas. Porque aquilo que está em causa na obrigatoriedade das vacinas não é apenas os direitos do indivíduo, de cada um de nós. É os direitos de terceiros, de não sermos contaminados por doenças que terceiros contraem. Nós, nomeadamente, aqui em Portugal, tivemos o caso ainda recentemente do sarampo, um surto de sarampo, e cada um de nós tem o direito de que o Estado force aqueles que nos podem transmitir doenças a vacinar-se. Os direitos não são absolutos, os direitos existem na medida em que não contendem, os nossos direitos existem na medida em que não contendem com os direitos dos outros. A partir do momento em que os nossos direitos, o nosso direito à liberdade viola o direito à saúde dos outros, o nosso direito à liberdade deve-se relativamente ao direito à saúde dos outros. E é contra esse princípio elementar, que é uma regra essencial em todo o mundo civilizado, que os líderes de Itália, o governo italiano e os líderes do Movimento 5 Estrelas
e da Liga do Norte, que pretendem, no fundo, agradar a setores da população que não percebem dos riscos que a não obrigatoriedade das vacinas lança sobre a generalidade, sobre eles próprios, sobre a generalidade dos cidadãos, defendem isso como um direito à liberdade, como se eles fossem defensores do direito à liberdade, eles que querem controlar os movimentos cívicos, que querem controlar tudo aquilo que diga respeito, por exemplo, a maçonaria italiana, querem controlar a maçonaria italiana, querem controlar as organizações não governamentais italianas, querem identificar todas as pessoas que pertencem a organizações não governamentais, a associações cívicas, eles que querem um controle dos próprios órgãos de informação, eles que atuam frontalmente contra a liberdade, eles vêm agora, cinicamente e de uma maneira completamente inconsciente, com o argumento da liberdade, defender a não vacinação da população. É grave que isso suceda e isso é um péssimo sinal para a Europa. É um sinal dos tempos que a Europa está a viver, tempos terríveis, por exemplo, que se viveram também que estão a viver na Polónia, por exemplo, com legislação que fez com que os juízes se reformassem mais cedo obrigatoriamente mais cedo do que era anteriormente, para que o governo colocasse nos tribunais polacos governantes, melhor, juízes de que os governantes gostassem, e reformassem, retirassem da magistratura os magistrados que não obedecessem aos ditames do poder polaco. Um poder atrabiliário, protofascista, altamente ditatorial e que está a fazer regredir os direitos humanos na Polónia de uma maneira extremamente grave e extremamente preocupante. Já falamos aqui na Polónia e noutros países europeus, desde a Áustria, a Checoslováquia, a República Checa, melhor dizendo, a ascensão dos partidos neonazis. A Hungria com partidos neonazis. E no caso da Itália, para além do problema da imigração, é que a Itália tem dado uma resposta absolutamente cínica e desumana. Para além do problema da imigração, aparece agora mais este grave problema da vacinação, a demonstrar até que ponto o governo italiano é um governo que representa um perigo para aquilo que são os alicerces fundamentais da Europa: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Bom, e entretanto vamos passar ao Mundial de Futebol, à Rússia e a Putin. Ora bem, Putin tem no Mundial de Futebol uma forma de afirmação. Afinal de contas, tudo aquilo que sucedeu com a Crimeia, com a Ucrânia, tudo isso neste momento está esquecido, já ninguém fala mais nisso. O Trump certamente que está plenamente disposto a reconhecer a intervenção... O Putin e a intervenção de Putin na Ucrânia e no leste da Ucrânia, e no próprio interior é uma ditadura. Putin exerce sobre a Rússia uma ditadura, e Putin está disposto a isso, a Europa tem combatido isso, mas o Mundial de Futebol, com uma boa prestação até da Rússia, que está aí, que foi para os oitavos de final, tem hipóteses de ir mais além, e Putin, que é um indivíduo extremamente inteligente,
extremamente maquiavélico. Ele está a fazer com que o Mundial de Futebol seja não só um acontecimento desportivo, mas também um acontecimento político de que ele próprio beneficia. Contra aquilo que Trump é, que não faz a mínima ideia do que é o Mundial de Futebol, nem faz a mínima ideia de até que ponto uma coisa como o desporto pode ser aproveitada por um líder em seu favor, como é o caso de Putin. Vamos a ver o que é que vai suceder depois do Mundial de Futebol nas relações europeias com a Rússia e particularmente nas relações dos Estados Unidos com a Rússia, porque me parece que vai todo tipo de sanções, as sanções europeias contra a Rússia, penso que não terão outra alternativa senão cair face à posição americana. Muito bem. E ficamos por aqui hoje, Henrique. Obrigada. Até ao próximo Política Impura. Eu devo anunciar que vou, na próxima semana, vou para a Roménia. Fui convidado para ir a um festival de poesia em Curtea de Arges. É um festival internacional, traz escritores de todo o mundo a Curtea de Arges. E eu fui convidado para ir lá, vou estar lá uma semana, portanto, aviso os nossos ouvintes que na próxima semana não teremos... Vais-nos contar política impura. Teremos na outra semana Política Impura. E vou-vos contar então também a minha visão daquilo que é a Roménia, que é neste momento o país da União Europeia, que tem progredido e que eu terei alguma visão mais lúcida, porque in loco vêem-se melhor as realidades. Sim, exatamente. Obrigada, Henrique. Até ao próximo programa. Obrigado, eu, Olga. E ficamos por aqui. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.